E aí você me pergunta, funciona para produto físico? Sim, funciona para produto físico. Já foi feito 6 em 7 com tapete? Sim, foi feito 6 em 7 com tapete. Flávio Nepp é uma prova disso. Já foi feito com chinelo? Sim, foi feito com chinelo. Já foi feito com docinho, forminha de docinho para casamento? Sim, foi feito. Cachaça. Cachaça, sim, foi feito. 6 em 1 foi feito em cachaça. De quem? Cachaçaria Nacional. E ele faz muito 6 em 7. Chegou a fazer 400 mil no lançamento. Agora, se você me perguntar, Érico, mas por que todos os estudos de caso que você apresenta, você quase nunca ou nunca apresenta um estudo de caso de 6 em 7 com produto físico? E o fato é o seguinte, são 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Eu sou Thiago Batista. E eu sou o Gui Cardoso. E eu sou Érico Rocha. E o tema de hoje é: dá para fazer 6 em 7 com produto físico? E antes de começar, Érico, eu queria que você falasse um número. Quantas vezes por semana ou por dia você recebe essa pergunta? Pelo amor de Deus. Pelo menos 30. E olha que recentemente, depois que eu comecei a fazer os projetos de live no Instagram, de responder pergunta, eu tenho muito mais comentários. Então, quando eu não fazia, eu conseguia responder todos os comentários, DMs. Hoje em dia eu chego, respondo, tem 99. Respondo, tem mais 99. Respondo. E nessa parada, pelo menos 20 ou 30 por dia. Érico, tem uma loja de roupas, dá pra fazer um 6 em 7? Érico, 6 em 7 funciona é ruim. Funciona pra chinelo. 6 em 7 funciona pra mochila, 6 em 7 funciona pra marmita. E eu falei, galera, a gente tem que responder isso de uma vez por todas. E o fundamento faz sentido esse tipo de pergunta, porque para fazer um 6 em 7 a gente fala que precisa fazer um lançamento. E para fazer um lançamento a gente precisa de lista e de produto. A pessoa, em tese, tem um produto físico. Certo. E se ela construir uma lista, então dá pra fazer ou não dá, Érico? Dá sim. A resposta é sim, dá pra fazer. E vou mais. Quando a fórmula de lançamento foi inventada nos primórdios da internet, acho que mais ou menos em 2005, não por mim, por um cara chamado Jeff Walker, o primeiro estudo de caso, ou quiçá o mais famoso estudo de caso dele, foi um cara que chama John Gallagher. Inclusive, eu entrevistei o John Gallagher. E o John Gallagher, sei lá. O John. Vamos chamar de McDonald's. O João. Vamos sem falar o nome. Mas o John, ele lançou, sabe o quê? Qual foi o primeiro produto que ele lançou? Eu chutaria livro. Não. Mas ervas, ele é um jogo, né? Era um jogo. Era um jogo. Então, qual que era o nicho dele? Você educar as pessoas sobre as ervinhas que você pode comer no jardim. Basicamente, as ervas que não se fumam, vamos dizer assim, era o nicho dele. E ele educava, olha só, isso aqui é bom para dor de dente, isso aqui é bom... E ele falou assim, para educar, isso antes de conhecer a fórmula de lançamento, para educar as pessoas, vou criar um jogo das ervas lá para você. Por quê? Porque isso educa. E foi a primeira, se não me engano, a primeira ideia de empreendedor dele. E aí o que ele fez? Como todo mundo, eu falo que todo mundo produz produtos antes de vender, né? Produziu e fez o design do jogo e encomendou muitas caixas desse jogo. E aí, ao encomendar muitas caixas desse jogo, eu não sei quantas, na verdade, isso tá na entrevista, inclusive foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz no meu canal do YouTube, foi com esse cara. E aí, ele mandou, o cara entregou, mandaram entregar as caixas. E aí, o que aconteceu? Ele viu o volume que tem produto físico. Tinha que ter o quê? Estoque. E aí, onde era o estoque da vida dele? Adivinha onde foi? Onde ele botou as caixas? Na garagem. Na garagem. Mas coube na garagem? Não coube na garagem. Adivinha qual o segundo lugar que você bota entulho quando você não tem lugar? Vamos ver. Você sabe aí, Thiago? Bom, pra mim é na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe, na garagem da mãe. E aí, Thiago? Chuta, onde cara, que mais? No quarto de hóspedes. No banheiro. Foi. Aquele banheirinho que você não usa. No quarto de hóspedes. Eu não sei. Ia ser uma boa, mas banheiro. E aí ficou naquele entulho. E ele não conseguia desovar. Ele não conseguia
vender essas caixas. Aí o que ele fez? Ele fez procurou na internet como vender, como lançar, como fazer acontecer. Acabou caindo no vídeo do Jeff Walker e acabou entrando na fórmula de lançamento e acabou vendendo todas as caixas, ou grande parte das caixas, e virou o maior estudo de caso, e virou um grande estudo de caso porque ele estava no programa de Food Stamps dos Estados Unidos, né? O que é Food Stamps? É o equivalente aqui no Brasil ao Bolsa Família. Bolsa Família. Então o cara estava no Bolsa Família, quis empreender, fez os jogos. E aí você me pergunta, funciona para produto físico? Sim, funciona para produto físico. Já foi feito 6 em 7 com tapete? Sim, foi feito 6 em 7 com tapete. Flávio Nepp é uma prova disso. Já foi feito com chinelo? Sim, foi feito com chinelo. Já foi feito com docinho, forminha de docinho para casamento? Sim, foi feito. Cachaça. Cachaça, sim, foi feito. 6 em 1 foi feito em cachaça. De quem? Cachaçaria Nacional. E ele faz muito 6 em 7. Chegou a fazer 400 mil no lançamento. Agora, se você me perguntar, Érico, mas por que todos os estudos de caso que você apresenta, você quase nunca ou nunca apresenta um estudo de caso de 6 em 7 com produto físico? E o fato é o seguinte, é muito mais difícil fazer com produto físico. E não tem nada a ver com a fórmula e o jeito de vender. Produto físico adiciona certas complexidades, né? Complexidades e riscos desnecessários a um projeto que, se a pessoa puder fazer sem esses riscos, ela acaba fazendo. Caso do Flávio Nepp foi assim, ele fez vendendo tapete, mas quando ele entrou na fórmula de lançamento e viu um moleque de 22 anos fazendo 6 em 7, sem ter que ter estoque, sem ter que ter maquinário, sem ter que ter pré-ordenar. Ah, Érico, mas eu posso vender produto físico e mandar fazer depois? Pode, mas aí sua margem vai pro saco. É difícil de você lidar com grandes margens sem ter estoque. O risco também aumenta. Fornecedor, com quem você está lidando. Enfim, o modelo de negócio é mais complexo, Total. né, cara? Envolvendo estoque, controle de estoque. E foi uma pergunta muito grande que me fizeram. Me fizeram essa pergunta na última sessão de perguntas de alunos da fórmula de lançamento. Dá para fazer, Érico? Dá. Eu não sei se você quer. E a analogia que eu mais uso é a seguinte. Dá para ir... Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor Gui, que faz a ponte aérea Brasília-São Paulo quase todo mês. Dá para ir, Gui? Dá para ir de Brasília para São Paulo de bicicleta? Olha, nunca tentei, mas deve dar. Deve dar ou dá? Você pode ser mais... Se eu fosse falar, dá. Dá demais. Dependendo, dá para ir. Dá. Demora mais? Demora muito mais. Gasta mais tempo? Gasta mais dinheiro? Não sei se até mais dinheiro, tá? Mas gasta mais tempo? Gasta mais energia? Gasta, mas dá. Qual que é mais rápido? É mais rápido ir de carro ou de bicicleta? De carro. É de carro. E vou lá, dá pra ir de carro daqui pra Brasília? Mais rápido e mais seguro também. Mais rápido e mais seguro Que também no produto digital é mais seguro do que Total. no produto físico. Então aí a grande sacada vem do seguinte, a maioria das pessoas, se eu pergunto pra pessoa, você quer fazer um 6 em 7 ou você quer vender produto físico? Ela responde o quê? Adivinha? Eu lembro, e para exemplificar isso, eu lembro de uma amiga nossa que trabalha com café aqui em Brasília. Ela veio aqui no escritório e tal, que até fornece os cafés que a gente consome, e ela, tipo, não, eu queria, Érico, não sei o quê. Mas e aí, você quer fazer o 6 em 7 ou alavancar o produto físico? Ela alavancar o produto físico. Aí o Érico falou, não, então eu acho que não é pra você. Eu não vou te ajudar. Não, eu não vou te ajudar. Normalmente a pessoa, ela não. Normalmente não. Ela fala uma outra coisa. Experimenta perguntar pra uma pessoa que não assiste o podcast 6 em 7. Exatamente. Ela fala as duas coisas. Verdade. Eu falei, tudo bem, as duas coisas. A mesma coisa você me perguntar, você quer andar de bicicleta daqui a São Paulo ou você quer chegar em São Paulo em 10 horas? Vamos fazer uma analogia do carro e do avião. Você quer andar de carro daqui a São Paulo ou você quer chegar em São Paulo em 2 horas? A pessoa fala os dois. Não dá. Não é que não dá. Não dá. Não é recomendável. Não é recomendável. E aí que é o problema. Só que a pessoa acredita, porque ela viveu a vida inteira dela, alguém martelando na cabeça dela, que ou ela faz dinheiro vendendo produto físico, isso é um acessório, ou serviço, né? Ela não tem noção de que é vender conhecimento. Então é difícil para ela até cogitar a possibilidade, porque ela está dentro da caverna. Pô, e acho que o Pro Leilões aconteceu alguma coisa assim, né? Vocês vendiam informação, software, né? E depois foram pro produto, não foi? Foi eu tô errado? Exatamente isso.
Não foi óbvio ir pro infoproduto já porque quem que eu conhecia na época que vendia informação? Quando você não conhece ninguém que faz alguma coisa, Fica difícil visualizar, né? fica difícil visualizar. E não é só com produto de informação, não. Venho aqui de Brasília, estamos em Brasília. Minha galera da faculdade, meus pais, as pessoas que moravam no meu prédio, todos eram o quê? Adivinha? Servidores públicos. Servidores públicos. Isso torna o fato de cogitar a possibilidade de ser empreendedor coisa do capeta. Absoluta coisa do Satanás. Então, é muito difícil. Então, as pessoas acreditam que o único jeito, né? Não as pessoas, muito daquelas pessoas que conviviam comigo acreditam que o único jeito dela, enfim, ter uma segurança na vida, dar uma vida boa para os filhos e familiares é o quê? Ser servidor público. Porque o mundo dela é rodeado de servidores públicos. E é por isso que eu acho que é muito louco, assim. Eu falo, você que quer lançar um produto físico, você quer continuar andando de bicicleta? Continua, a vida é sua, o sofrimento é seu, ou a energia é sua, não há nada que eu possa fazer para você. Mas existe um outro mundo muito mais escalável, muito mais muito mais fácil de distribuir, muito mais fácil de produzir, muito menos arriscado, que produto físico oferece perigo, não é nem risco, é perigo. É fácil de você ir à falência com produto físico. Porque muitas vezes você tem que botar um capital à frente. No produto digital ou no conhecimento, você não necessariamente precisa. Você pode vender o que você não tem. Na maioria das vezes é a prática mais conhecida. Eu falo isso muito nas masterclasses. Mas eu acho que a diferença de risco e perigo é que risco, se acontecer alguma coisa errada, você não morre, você não tem alguma catástrofe. No perigo, você vai à falência. E o John Gallagher, Érico, ele depois veio com o produto digital ou ele continuou vendendo o jogo? Cara, ele vendeu muito jogo, só que agora ele tem o Herb Mentor, mentor das ervas, que não se fumam. É o mentor, então é um site de assinatura, que se você for lá, entre outras coisas que ele tem, é o Herb Mentor, que é o principal, se não me engano, é um site de assinatura, e pode ser que o nome seja diferente agora, faz tempo que eu não olho, mas pode ser um nome diferente, mas e as pessoas aprendem lá mensalmente, tem uma comunidade, aprende sobre as ervas, e tem diferentes aplicações para ervas, né? Tipo, pode ser medicinal, pode ser uma coisa mais, um tratamento, pode ser uma coisa mais... Espiritual, né? Espiritual, vai vendo. Mas enfim, e aí as pessoas pagam uma assinatura e aprendem. Se você quiser saber sobre ervas, você tem que estar no produto de John Gallagher. E de vez em quando tem cursos, né, específicos. Ervas para... Eu não sei, estou inventando, mas se não me engano é massagem. Tem toda uma parada só para massagem. Ervas para, sei lá. Tá, legal, Érico. E assim, ao mesmo tempo que a gente vê que é o mais recomendável ir para um produto digital, a gente vê esse caso, por exemplo, do John, que ele começou num produto físico e depois foi pro digital. Certo. Você acha que se eu tivesse, por exemplo, hoje um e-commerce, uma loja de cervejas artesanais, você acha que eu deveria começar vendendo, fazendo um lançamento para o produto físico, mas já planejar depois um produto digital, ou você iria direto pro digital? Olha, eu acho que se você não está explorando o digital logo de cara, se você está fazendo só essa transição para fazer a transição, eu estou tentando achar uma palavra politicamente correta para te chamar. Fala aí politicamente incorreto, então. Eu acho que é uma estupidez. Boa. E eu não acho que é uma estupidez por uma maneira que a pessoa é inteligente ou não. Eu acho que é você estar fechado para o que é possível. E se você fosse meu filho, eu ia fazer o possível para te influenciar a entrar no mundo paralelo. Se você... É a mesma coisa de você me perguntar, eu vou te falar, como ocorre para mim, tá? E, gente, eu não tô certo nem errado. Isso não é verdade, mas como ocorre para mim? Vamos supor que você tem um filho, tá, Gui? E seu filho quer ir de Brasília para São Paulo. E ele vira para você e fala assim, papai, o que é melhor? E ele tem uma bicicleta. Ele tem uma bicicleta, ele já tem mais de 18 anos. Ele fala assim, papai, o que é melhor? Porque eu tenho essa bicicleta aqui, é melhor eu ir primeiro de bicicleta de Brasília a São Paulo, ou é melhor eu aprender a dirigir e pegar um carro? O que você vai falar pro seu filho? Seu pseudo-filho, né? Não que a gente sabe. Você tem filho, Gui? Não tem. Não, tá tudo bem, só checando. Só checando. De repente a gente descobre uma coisa do Gui aqui que a gente não sabia, né? O que você falaria pro seu filho? Cara, de verdade. Eu ia recomendar
o carro, né? É. Agora, mas pai, eu não conheço carro, eu tenho medo de dirigir, pai. Carro é muito, muito doido. O que você ia falar, filho? Aprende, rapaz. Aprende, rapaz. Sabendo o que eu sei, como pai... Então, se você fala assim, se eu sou um mentor, para muita gente, elas veem isso aqui como uma espécie de mentorado. Não uma espécie de guru, não um especialista. Se eu sou um mentor e eu sei que ir de São Paulo é de carro, desculpa, Gui, eu não vou te falar, eu não vou criar rapport com você, eu não vou falar isso para te deixar feliz, porque eu não acho que, sinceramente, é a coisa certa. Eu acho que você tem que criar vergonha na cara, não no sentido que você não tem vergonha na cara. Eu acho que você tem que abrir os seus... Eu vou falar de uma maneira diferente, mais politicamente correta aqui. Sai da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto, abrir a cara que o mundo mudou. O mundo mudou, você não tá ligado que o mundo mudou, não adianta você querer fazer... O mundo mudou. Há 2 anos atrás ou 3 anos atrás não tinha WhatsApp, tá mudando. Então, eu aconselho você a abrir os olhos. E quem dera, antigamente, não tinha jeito. Conhecimento era passado de pai para filho só. Talvez o meu filho saberia um pouco sobre empreender digitalmente. Mas hoje não, hoje existe essa possibilidade. Especialistas ensinam. Então, mediante o que eu sei hoje, eu falo, cara, você precisa ter um chá de atualização mundial. E eu não estou falando porque isso é verdade, não. Estou falando porque, vendo o que eu já vi centenas de pessoas fazendo 6 em 7. Centenas. Ano passado foram mais de 400. Na verdade foram 400 que eu tirei foto, mas foram mais porque nem todo mundo estava lá. Isso eu sei. Então foi mais, sabendo que eu sei, ia ser uma irresponsabilidade falar que você devia começar com um produto físico. Agora, pode ser uma coisa que ele me responda, não, Érico, eu não quero fazer o 6 em 7. Para mim é mais importante vender produto físico. Dá para aplicar a fórmula de lançamento nisso? Dá. Dá para aplicar. Isso vai tender a aumentar suas vendas? Sim. Se você tiver um produto foda, que tem uma coisa única, ou uma coisa... Dá. Só que é o seguinte, eu não sou o cara para isso. E eu falo isso para vocês, antigamente eu era. Eu não sou o cara para vender mais. Eu sou um cara especialista em quê? Lançamentos. Em 6 em 7. Então, se você não está afim de fazer um 6 em 7, para de perder o seu tempo e me escutar. Vai ver Netflix e não tem nada de errado. Vai achar um cara que te ensina a vender mais. Para. Então, chega uma hora que eu falo pra vocês, e é horrível, de uma maneira muito educada, e é o seguinte, a maneira educada é a seguinte, o meu conteúdo, tudo que eu faço é direcionado para uma única ação, que é fazer um 6 em 7. Então, se você sinceramente não tem a vontade de fazer o 6 em 7, para de me escutar. É a mesma coisa, eu acabei de fazer uma aula de jiu-jitsu. Se o cara não tem uma vontade de fazer um combate no solo, né? Jiu-jitsu é combate no solo. Ele não é, a gente não aprende dar murro, aprende às vezes, mas enfim. É combate de solo, combate de imobilização. Se a sua intenção, mas eu quero fazer um combate de murro, eu quero fazer um combate de chute, vai fazer Muay Thai. Você vai fazer boxe. O jiu-jitsu é melhor que boxe? Sei lá, depende do que você quer fazer. Mas aqui é 6 em 7. Então, desliga esse podcast e vai cuidar da sua vida com outra coisa. Muito bom, Érico. E eu tava olhando ali, só 3 pessoas saíram. E se você que ainda tá aqui presente, cara, quiser fazer alguma pergunta, manda aqui que a gente lê. E, por favor, faça sobre produto físico, tá bom? Show de bola. E eu vou falar uma coisa a mais. Antigamente, nos primórdios, isso é muito importante. Antigamente, nos primórdios de como eu comecei meu negócio digital, quando uma pessoa se descadastrava da minha lista, eu sentia ruim, eu sentia mal. Eu mandei esse e-mail, mais pessoas. Hoje em dia, no lançamento, né, o primeiro conteúdo de pré-lançamento, só um pouquinho, o primeiro conteúdo de pré-lançamento, o segundo conteúdo de pré-lançamento, você vê sempre um declínio, né? Então o segundo tem menos que o primeiro e as pessoas ficam ruins. Não! A função desse podcast é separar comprometido com aquele resultado, né? No meu caso, é claro, 6 em 7, faço claro, tá no nome do podcast. Comprometidos de quê? Curiosos. Eu tenho que filtrar esses caras da minha lista. Eu tenho que filtrar esses caras da minha audiência. Porque eles vão roubar só energia. Vão direcionar a energia para uma coisa que
Não quero. Então, se um cara chega na aula de jiu-jitsu e fala assim, professor, eu não quero combate no solo, não quero levar o cara ao solo, o professor tem que fazer com que esse cara saia da turma. Tem que falar assim, cara, vou te falar, eu te convido a sair. Tem que demitir a sua audiência. Então, quando as pessoas saem daqui, não é ruim. O processo de venda é isso, é seleção. E é um processo honesto e íntegro. E eu prefiro ser isso, íntegro, do que tentar te convencer de uma coisa que você não quer. Muitas vezes é um jogo de perda, né? A gente constrói uma lista muito grande, aí chega uma lista de lançamento um pouco menor, CPL1 vai diminuindo. É um jogo de perder menos, talvez, né, cara? Total, é um jogo de perder menos. Só que filtrar. Você precisa filtrar. E a melhor analogia que eu tenho para isso é o seguinte: mineração. Você tem que minerar. Você tira um monte. Como é que é mineração? Eu achava que era. Você achava. Não é bem assim. Em larga escala, você pega um monte de terra e você tem que achar o ouro lá dentro. E a sua função é tirar aquilo que você não está procurando. Então, tipo, quando você está minerando terra, joga um monte de terra pro lado, né, que não é ouro, você fica triste por a terra sair. É a mesma coisa. Se eu ficar triste alguém sair desse podcast aqui, é a mesma coisa de eu sair a terra. Terra é ruim? Não. Terra é bom. Tem um monte de utilização para terra, mas não é aquilo que eu estou procurando. É ouro. É o mesmo processo de esculpir. Pega um pedaço de mármore. O processo de esculpir o pedaço de mármore é você tirar aquilo que você não quer, que não faz sentido naquela imagem. Então o cara foi esculpir o Davi, isso é uma frase clássica, né? O que ele fez? Ele falou, não esculpiu, eu só tirei o que não era o Davi. Então ele jogou fora, né? Extraiu o que não era o Davi. Não, extraiu o nariz do Davi, não. Aquilo era o Davi. Mas ele extraiu. Então o processo de perda é necessário, inclusive deve ser celebrado. O cara, tirou um pedaço ali do Davi, que não era o Davi, da pedaço de mármore. Ele vai ficar bravo? Saiu. Pra mim é melhor, os caras vão sair, os pedaços vão saindo aí, ó. Vão saindo toda hora. E eu não falo disso como certo e errado, só falando isso aqui. Quem sai da minha audiência não tem nada de certo e errado. Às vezes tá certo. Do mesmo jeito que um cara que não quer fazer um combate de solo não deve ir numa aula de jiu-jitsu. E, cara, voltando um pouquinho pro tema, cara, por exemplo, eu tenho uma loja de bicicleta e eu faço manutenção de bicicleta e minha loja tá lucrativa, porra, eu não quero matar ela. Qual seria o principal ponto para fazer uma transição, dependendo, aproveitando que você já tem de ativo? Muito boa pergunta. Então, se eu tenho essa loja de bicicleta, e até quero vender mais bicicleta, não é o objetivo fazer um 6 em 7, necessariamente, que eu já falei que, fazer o objetivo de fazer 6 em 7 com bicicleta, e eu sei que tem bicicleta, que uma bicicleta vale um 6 em 7, né? Ou duas. Mas, enfim, o que eu faria? Eu faria o seguinte: eu criaria um produto de conhecimento em relação a bicicletas. Por quê? Porque a atenção está no digital. A atenção da galera está onde? Está aqui, está no digital. Basicamente é o que é. E aí é o seguinte, se eu quero vender mais, eu preciso de quê? Para começar, de atenção. E eu preciso chamar a atenção. Mas a maioria das pessoas saem chamando a atenção do tipo, quer comprar. Promoção, quer comprar. oferta. Então, se você fizer isso, você vai estar lidando com todo mundo que está nesse contexto. E aí é uma competição muito grande. Por isso que você tem que lutar por preço, aquela coisa toda. Então, como é que eu faria? Eu chamaria a atenção de uma maneira diferente. Eu chamaria uma atenção dando informação. Eu criei um canal e nesse canal eu começaria a resolver problemas de pessoas que compram bicicleta. Eu não sei quais são esses problemas, mas quem tem loja de bicicleta sabe quais são esses problemas. Tem a mão suja de graxa, no caso, né? Não é nem de terra. Total, né? O cara tem que entrar no processo. Mas, enfim, quais são esses problemas? Eu não sei. Mas lugares para fazer viagens de bicicleta, por exemplo? Sei. Como viajar? Será que eu devo comprar bicicleta no Brasil ou lá fora? Será que eu devo gastar? Será que uma bicicleta de 50 pau? Tô chutando, porque eu tô falando com, olha só, o Fábio Holder. Fábio Holder anda de bicicleta. E ele falou, cara, você tá afim de andar de bicicleta e tal, beleza. Ele falou, a bicicleta, Fábio, não sei, vou falar, tá? A bicicleta que eu ando custa 50 pau. Aí, Onei. Caraca, bicho. É brincadeira. E eu falei, será que vale a pena? Aí ele falou umas coisas muito loucas. Ele falou que se você tem um dinheiro, na mountain bike vale, mas na bicicleta de rua não vale tanto. Na de speed não vale tanto. Então tem muita coisa, problemas na bicicleta. Qual marca? Qual material? Qual isso e aquilo? Então, quando você dá informação de verdade, se eu quero entrar na parada de bicicleta,
eu sou um cara que não sabe de bicicleta. Eu vou me informar. Será que tem um canal que dá informação foda de bicicleta? Não, tá todo mundo querendo comprar, sem querer gerar valor. E aí, o que acontece? Eu começaria criando um canal foda de bicicleta, com conteúdo foda de bicicleta. E falo mais, conteúdo raiz e conteúdo Nutella. Vai lá no podcast Raiz versus Nutella. E vou falar, conteúdo profundo e não. Com isso, eu vou chamar a atenção de quem? Eu vou chamar a atenção de quem se interessa por bicicleta. No caso, o Fábio Holder, lá, vai chamar a atenção dele. Não vai chamar a minha antes de falar com ele, mas agora, pô, vai ser massa. Se for um hobby que eu quero entrar, por que não? E aí eu vou começar a me informar. E aí te digo mais. Eu criaria um produto de conhecimento de bicicleta. Do zero, sua primeira, sabe, qual kit primeiro, eu não sei ao certo, mas alguma coisa que pessoas que estão começando querem. Por exemplo, ou pessoas mais avançadas, dependendo do mercado. Pode ser um produto para o Fábio, por exemplo, nutrição para mountain bike, ou uma coisa assim, ou simplesmente do zero a sua primeira bicicleta. O que você tem que olhar? É muito difícil, cara. Pô, eu tô entrando em kitesurf, eu não sei que kite eu compro. Eu não sei se eu compro um de 9 pés ou um de 12 pés. Eu não sei qual. Eu não sei se vale a pena eu ir lá fora comprar ou aqui dentro. Porque tem coisas... Pô, será que seu cara lá de fora vai me dar manutenção? E aí vai. E aí, o que acontece? É possível fazer um 6 em 7 com esse produto de conhecimento? É. Categoricamente, sim, é possível. E agora eu vou falar o seguinte. Se essa lojinha de bicicleta faz um 6 em 7 com isso, ela vai vender mais bicicleta? Vai. Total. Quer um exemplo cabal? Tem um cara que chama... Acho que é Bom Bife, Netão. Adivinha o que o Netão Bom Bife vende, Onei? Isso, exatamente. E ele vende bife. E aí ele vende bife mesmo, não é bife virtual não, viu galera? E eu não conheço o cara. Netão Bom Bife, não te conheço. Mas o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer informação, criar um canal do YouTube, se não me engano, YouTube e Instagram, ensinando o cara a fazer o quê? Um bom bife. Bom bife. Isso, churrasco. Por exemplo, eu vi uma receita de uma picanha transversal lá. Eu vi a receita de costela dele. Eu tô cada vez mais me especializando em quê? Em costela, tá? E aí, o que aconteceu? Vi a receita de costela do cara. E ele tem uma receita diferente. E aí, eu vi a receita de costela. E aí, eu, aqui em Brasília, queria comprar uma costela. É fácil comprar a costela em Brasília? Lá fora deve ser. Aqui não é fácil. Porque costela, você vai comprar uma costela de Nelore... comprar costela Angus é difícil, porque aqui em Brasília não tem uma cultura de costela. Então o açougue Angus, o cara mais bombadinho assim, o cara mais gourmet na carne, não vende a costela Angus. E se vende, é tão caro porque não vende, ele bota o preço lá em cima para ninguém comprar. Então assim, não faz sentido, não é um preço honesto. Adivinha de quem eu ia comprar a costela se eu morasse em Santos? Do Bom Bife. Do Bom Bife, porque o açougue dele, adivinha onde é? É em Santos. Só que eu não tenho condições de ir lá em Santos comprar, senão eu morava dentro daquele açougue. Pô, e se ele tivesse lá dentro, ainda mais. Eu só ia comprar nele. Por quê? Porque reciprocidade, né, cara? E eu confio nele. Não, e outra coisa, você passa a valorizar mais o produto. Porque a partir do momento que você está conhecendo mais sobre bife, você vai passar a valorizar mais. O que é um bife bom, o que não é. Dito isso, ele já lançou um curso de churrasco. O Netão Bom Bife já usou a fórmula de lançamento? Pelo que eu vi, não. Ele não usou, ele lançou do jeito mais intuitivo. Não sei se foi bem ou foi mal. Minha opinião técnica, tá? E aí, Netão? Minha opinião técnica. Eu acho que se você tivesse uma técnica tipo a fórmula de lançamento, sua chance de dar certo era muito maior. Do mesmo jeito que ele é bom de quê? De bife. De bife. Ele é bom de bife, cara. A chance dele fazer um bife melhor que eu é maior? É. Porque ele foca 9 horas do trabalho dele em bife. Ele sabe todos os tipos de bife. Ele olha pro bife, está bem passado, não está mal passado, que carne, qual a altura, qual a temperatura do fogo, que lenha que tem que usar, que não lenha, que tipo de churrasqueira, dependendo do bife. Então o cara é muito melhor de churrasco do que eu. Então a chance dele fazer um churrasco melhor é. Agora o Érico faz churrasco também? Faz. É tão bom quanto o Netão? Duvido. Eu duvido, conhecendo os vídeos dele. Então quer dizer que um cara, do mesmo jeito que eu olho como ele lançou o produto dele, eu falo, cara, tem muito, dá pra melhorar muito. Tem coisas que ele não vê que é possível melhorar. Por quê? Porque é a minha
É minha expertise. Quer dizer que eu vou melhorar? Não sei, seria petulância demais. Mas enfim, eu tenho certeza que... Agora, lançou o produto de churrasco. Não sei se fez um 6 em 7. Não sei, de repente um dia ele até me diz. Se fez, podia ter feito mais. Opinião pessoal. Dito isso, a consequência do possível 6 em 7 naquele curso de churrasco, criação de audiência, é ele vender mais bife. E te digo mais. Se um cara tem audiência igual o Netão, e de vez em quando tem um bife mais raro, uma edição limitada, sei lá, um Wagyu meio louco. Louco não, vaca louca não, mas assim, alguma coisa diferente. E ele tiver uma lista e uma audiência, e ele fizer um lançamento dessa versão, vamos dizer, rara, vai tender a vender essa versão toda? Vai. Te dar um exemplo, como é que eu sei disso? Cachaçaria Nacional. Adivinha o que a Cachaçaria Nacional vende, Gui? Cachaça. Exato. Não é cachaça virtual. Não é cachaça virtual, não. E eles vendem muita cachaça. E é nacional. É nacional. Inclusive, é a maior loja de cachaça do mundo, né? É a maior e-commerce de cachaça do mundo. Porque só o Brasil vende cachaça, então o maior do Brasil é o maior do mundo. E o Rafael Araújo, vai lá, o babudão, Rafael Araújo, fez a fórmula de lançamento. Ele vende muita cachaça. Às vezes, 6 em 1 em cachaça, usando a fórmula de lançamento. Pois é, que tipo de lançamento que ele faz? O que ele faz? Primeira coisa, ele publica muito conteúdo de cachaça. Então, se você for lá na Cachaçaria Nacional, vai ver uma viagem dele na fazenda Alambique. E aí, quem gosta de cachaça mesmo, assiste o quê? A Cachaçaria Nacional. E aí, de vez em quando, rolam uns lançamentos de cachaça. Por exemplo, ele foi no Alambique X lá da família Y. E aí é uma cachaça o quê? Limitada. E cachaça é muito fácil de acontecer isso, né? Porque tudo é muito artesanal. E aí tem X barris. Ele pega e fala o seguinte, ó, tem essa cachaça com X barris, X garrafas no caso, né? E é só esse batch. Quando esse batch acabar, acabou. Aí, sei lá, quando vai conseguir envelhecer outra. Cachaça não é igual Johnny Walker, que tem o mesmo os 12 anos, né? O cara dá um pinguinho de um malte de 12 anos, fica 12 anos, você sabia, né? Nem todo o Johnny Walker é 12 anos, sabia disso? Porque não é single malt, é multi-malt. Então, uma certa porcentagem. Depois você lê o rótulo lá. Olha que sacanagem, né? Ou não, né? Tem gente que gosta. Mas ele mantém o mesmo gosto, enfim. O fato é o seguinte, e aí ele zera o estoque daquela cachaça. Teve um cara que fez isso com vinho, isso em Nova York. Vendia vinho por e-mail, não sei quantos milhões, posso olhar aqui. Foi o meu primeiro artigo no blog IGD da minha vida que eu escrevi. Eu acho que era 20 milhões de vinho. O que ele fazia? Ele passava o tempo inteiro falando sobre vinhos. E aí, de tempos em tempos, ele ia numa fazenda X e falava, cara, negociei com um cara 100 garrafas dessa garrafa aqui. Comprou, não comprou, acabou. Inclusive, você tinha que ficar comprando as garrafas, ele só mandava de 6 em 6 meses. Ficava acumulando lá no estoque dele. O que eu quero dizer? Ele fazia... O Rafael faz 6 em 7 todo mês. 6 em 1 com cachaça. Mas ele faz isso criando um produto de conhecimento. É a mesma coisa que eu faria se eu tivesse um açougue que vendesse carne. Se eu tivesse uma loja que vendesse bicicleta. Agora, o açougue do Netão, ele tem as paradas do Netão lá. O bom bife. Deve ter uma carne melhor. Deve ter, eu vejo lá, uma coisa Angus, aquela coisa toda. Então ele tem um diferencial. Ele não é igual o açougue, todo açougue que a gente vai comprar osso para fazer caldo de osso, né? Então assim, não adianta você querer vender a mesma coisa que todo mundo vende. Tipo, vender pão. Vamos vender pão. O mesmo pãozinho que tem em toda a esquina. Vai fazer 6 em 7? Muito improvável. O produto tem que ter um quê? Um diferencial, um ângulo. E olha que interessante, né? A pessoa que tem um produto físico, fazendo um produto digital e lançando ele, vai criar mercado, vai abrir mercado, porque se a pessoa está ensinando sobre bicicleta, mais pessoas vão se interessar sobre bicicletas de alto valor, bicicletas, enfim, como melhores, é o caso, né? Melhores. Vai criar mercado, ele vai criar audiência, que pode comprar o produto físico como consequência também. Então assim, por que começar fazendo fórmula no produto físico em vez de já ir direto pro digital? A maioria das pessoas começam por ignorância. Não ignorância no sentido... Porque é intuitivo. Porque eu já tenho o produto, eu já vou aproveitar para lançar aqui. Porque o avô dele vendia produto... Porque o avô dele vendia produto físico. E o avô do avô vendia produto físico. Ele vai na esquina, tem produto físico. É por isso. Porque ele nunca viu carro. Como assim? Ele sempre só viu bicicleta. E quando você só viu bicicleta, você acha impossível existir carro.
Carro é uma coisa muito louca. Cara, qual que seria, assim, o lançamento, para quem principalmente já é aluno do fórum de lançamento, qual seria o lançamento mais indicado, assim, para um e-commerce? Depende. Aí depende muito. Por exemplo, se é um produto que sempre existe, não é novo, o cara que sempre compra o mesmo produto. Vamos supor que o e-commerce vende sempre celular. E ele tem uma lista de 20 pessoas que compraram celular. Ou um e-commerce de caneca. Lente da Oakley, que Fernando Muniz fez um 6.7, eu acho que Fez um 7 com né? lente da Oakley, um encontro de lentes. Se ele vende sempre o mesmo produto, não existe um diferencial, nenhuma limitação nesse produto. O único jeito de você vender muito é usando o lançamento relâmpago. E você vai ter que dar ou um bônus ou um desconto para acontecer isso. Então, é o lançamento. O que é o lançamento relâmpago? É uma espécie de Black Friday. Black Friday é uma espécie de lançamento. Uma espécie de... Tem um começo, meio e fim, tem um gatilho mental do evento, tem um gatilho mental da escassez. Você só pode... Eu tô querendo comprar tatame de verdade. Tatame de quê? De jiu-jitsu pra treinar em casa também. Tô pensando em comprar. Com seus filhos. E aí, quanto custa uma placa de 1 metro por 1 metro? Custa, eu acho que R$60, tá? Entre R$60 e R$100. Depende de quantos centímetros, mas enfim, depende de quem você compra. Vou falar que é R$100 para fazer a conta certa. Eu quero comprar 25 placas dessa. Olha aí, se alguém quiser me vender, me dá um toque. E aí é o seguinte, imagina, eu tô atrás disso. E o preço é estabelecido. É R$100. Vamos supor que seja R$100, tá? Varia de 60 para 100, mas vamos supor que seja 100. É R$100. Se passar... O que acontece na Black Friday? O meu professor falou assim, cara, pô, que pena que não é na Black Friday, porque você compra por 35. Então, na Black Friday, se eu quiser esperar até a Black Friday, eu vou comprar as 25 agora. Eu já sei o que eu quero. O preço está estabelecido. Então, o e-commerce, ele precisa criar o quê? Ofertas relâmpago, lançamentos relâmpagos ou efeitos Black Friday. Só que a grande sacada que os e-commerces não sabem ou não ficam presentes é que ele não precisa necessariamente de esperar a Black Friday para fazer a Black Friday. E é isso que eu ensino na forma de lançamento. Boa. Como você tem aquele faturamento, aquele pico de faturamento na Black Friday, sem estar na Black Friday. E a sacada é que você pode criar a Black Friday é uma razão para você dar um desconto. É uma razão para você criar uma oferta irresistível. Mas você pode criar uma razão do nada. É meu aniversário. Por isso, eu resolvi dar isso. Ou... Gente, chegou uma conta aqui de imposto, desde que seja íntegro, e eu preciso levantar. Ô, gente, é o seguinte, eu podia criar isso, ó, tô reformando o escritório e resolvi que eu quero levantar dinheiro para pagar o escritório, para pagar a reforma. E eu sei que não é que eu não tenha dinheiro, mas, pô, eu queria levantar esse dinheiro. Então, por essa semana, até essa semana, eu vou dar esse bônus. A gente pode fazer isso até para conseguir mais análise de lançamento de faixa preta. Por essa semana, porque tem muita gente que vai dar em dobro. Fizemos. Mas enfim, é isso. Muito bom. E agora, isso é a coisa mais simples. Isso É. é uma oferta relâmpago, lançamento relâmpago. Agora, de novo, lembrando do Bom Bife lá, é a explicação de 5 minutos de como fazer uma picanha. Eu posso explicar em 5 minutos? Posso. Eu posso dar muito mais detalhe? Posso. Se eu tiver meia hora, eu vou ensinar que o corte da picanha nem sempre é tudo picanha. Eu vou ensinar que depois da terceira veia não é mais picanha, é colchão duro. Então eu posso entrar muito em detalhes sobre o lançamento relâmpago. Eu posso dar muitos exemplos sobre isso. E é isso que a gente faz na fórmula. Mas a base é essa, faz uma oferta relâmpago. E você tem que criar uma razão para a oferta. Você não pode sair do nada a oferta. Senão, se você não dá uma razão para ela, parece muito bom demais para ser verdade. E aí a pessoa fica com medo de existir alguma treta na coisa. Ah, porra, tá. Por exemplo, se eu faço, é uma coisa que quem não é da área não sabe. Se eu faço do nada uma promoção sem dar uma razão, o que eu vou pensar? Pô, será que esse tatame tá certo? Será que esse tatame não foi pego na inundação? Uhum. Principalmente se eu não conheço o cara. Ou será que esse preço que ele tá falando é sempre esse preço mesmo? E É só sempre tá dizendo esse. que... Será que não tem letra Metade do dobro, né? Será que não tem letra miúda? Será que ele não vai querer descontar no frete? Será que a cor é rosa choque? E tipo, nada de errado com rosa choque, mas enfim, de repente uma cor esdrúxula. Será que ele não tá... Então assim, dar uma razão para você criar um lançamento é muito importante. Quem não sabe, não vê isso quando tá olhando. E entre N outras coisas. Excelente, Érico. E quando o assunto é um produto que é entregue de forma física, por exemplo, um evento.
Sim. Funciona pra fazer 6 em 7? Cara, como um que é? evento funciona Tem muito. alguma adaptação? Porque a maioria das pessoas que compram um evento, apesar do evento ser físico, o que elas compram não é o evento, e sim a informação do evento. Ou os relacionamentos que ela vai ter no evento. Então, assim, funciona muito com o evento. Extremamente com o evento. Você mesmo faz, Porque né, com o Masterclass. o evento é escasso normalmente. Tem um número. E as pessoas, elas entendem a escassez. Claro que tudo pode ser escasso se você controla a oferta. Mas o evento é visualmente escasso. É visualmente escasso. E você falou de se relacionar e tal. Eu lembro de uma entrevista que você fez com a Sabrina, né, do Platinum Titânio, da Francisca Joias, que ela fala que usa muito o fundamento de se relacionar com a lista, que normalmente todo mundo do mercado dela é só oferta, promoção, e aí ela começou, cara, a construir lista de e-mail e se relacionar, né, cara? Fez toda a diferença pro negócio dela. De repente né, ia ser uma boa entrevista pro podcast Faixa Preta. Né? Uau, Boa. Ela arrebenta, velho. Boa. Que ela vende joia pela internet. Quais gatilhos mentais, cara, são mais aderentes, assim, pra aplicar direto num produto físico? É o mesmo. Os Não mesmos muda. 23 gatilhos mentais que você aplica no produto digital, você aplica no produto físico. A diferença do digital é que eu mando um login e uma senha para você. O físico eu tenho que comprar, estocar, mandar para você. E aí às vezes chega, às vezes não chega, às vezes o cachorro morde, às vezes o vizinho rouba, às vezes molha, às vezes... Correio, gente. Quem lida com correio demora para chegar. Então, assim, é o mesmo princípio. E te digo mais, se estivesse vendendo serviço, era a mesma coisa também. Se vender evento, é a mesma coisa também. O que difere é que, na maioria das vezes, você não pode vender tanto porque você tem uma responsabilidade de logística. Por exemplo, marmita. É o mesmo gatilho? É o mesmo. O problema é que você tem que produzir a marmita. Depois você tem que entregar a marmita. Aí o cara gosta, não gosta da marmita. Às vezes é perecível. E aí, às vezes, se você para fazer 6 em 7 com marmita, você tem que vender mais de 2 mil marmitas, sei lá, 3 mil, sei lá quanto custa a marmita, mas enfim, é muita marmita. Aí para você preparar, para vender tudo isso, você tem que fazer um investimento muito grande. E aí, se o seu primeiro lançamento não dá certo, você tem que carregar aquele custo. E aí você começa a movimentar entre perigo e risco, porque às vezes você não faz o 6 em 7. O 6 em 7, ele demora, às vezes. Você nunca sabe quando ele vai vir. Então, às vezes demora um pouco mais. Eu falo que na média demora 7 lançamentos, mas é porque é na média. Algumas pessoas no primeiro, e aí outras pessoas no lançamento número 14. E se for no primeiro, você não está preparado para entregar, deu errado. Se for no 14, você vai ter que segurar aquele custo fixo. No caso, marmita é pior, que é perecível. Não dá para você segurar para sempre. Por muito tempo. E será que você tem caixa, estamina, emocional para segurar aquilo? O Gui sabe, joga pôquer. Você ganha todas as de pôquer, Gui? Não ganho. Mas assim, estatisticamente, tendencialmente, se você é um bom jogador de pôquer, você vai ganhar no longo prazo. Exato. Mas às vezes você tem que saber psicologicamente sustentar aquele processo enquanto você não está ganhando. E a mesma coisa acontece com a academia. Às vezes você vai pra academia, toda vez que você vai pra academia, Ney, você sai de lá mais magrinho? Não necessariamente. Às vezes você faz a dieta, você sobe na balança e não tá vendo resultado. E aí você desiste do processo. Então o problema do produto físico não é gatilhos mentais, lançamentos especiais. O problema do produto físico é o produto físico, que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de escalar. Mais dificuldade, não é impossível, mas mais dificuldade. No caso do Flávio Nepp, ele conseguiu fazer o 6 em 7 porque ele tinha uma grande estrutura antes, muito grande. E aí não conseguia vender. E aquela estrutura estava parada, começou a dever 500 mil reais, porque a estrutura foi custando dinheiro, foi pedindo dinheiro emprestado. E para um cara desse aí ele consegue entregar. Mas é difícil você começar do zero e criar isso. Inclusive tem um estudo de caso do Flávio Nepp, é só pesquisar aí Flávio Nepp, N-E-P. Érico Rocha junto. Você vai achar aí o estudo de caso dele aí no YouTube. E falando de outro Flávio, cara, rapidinho. Tem também um cara que já tinha uma indústria muito... Cara, vendia bastante o e-commerce dele, que é o Flávio Passos, da Pura Vida. E ele entrou com tudo em lançamento externo, sacou? Fazendo 7 dígitos. Isso há 4 anos, sacou? Que louco, eu nunca conheci. E ele continua fazendo recorrência. Enfim, ele tem produtos digitais muito fortes, sacou? É muito massa. Eu nunca conheci o Flávio Passos, pessoalmente, apesar de admirar muito e ser comprador da Pura Vida, eu compro as paradas da Pura Vida.
Só que eu já vi ele fazendo, vi como audiência, eu vi ele fazendo lançamentos de produtos digitais. Eu não tenho Exatamente. noção do resultado, porque eu não tenho contato com ele, mas ele sacou. E ele sacou, potencialmente sacou o potencial do digital. Érico Rocha aqui tá perguntando, Cirineu Filho. Érico, eu tenho um produto meio a meio, físico e digital. Quero vender acessos ao meu convênio PET. Funciona? Clientes pagarão mensalidade para acessar os produtos e serviços com desconto. Com certeza. E repito, como é que ele chama? Cirineu. Cirineu, a fórmula de lançamento funciona se o seu produto é físico ou digital. A pergunta é, você consegue entregar o equivalente a 6 em 7? Se você, como empreendedor, consegue, tudo bem. A entrega, a maioria das pessoas no físico, e agora eu tô quase espirrando, é muito louco assim, porque você tá no meio do podcast e tá quase espirrando. Mas enfim, é agora que eu falei, não vou espirrar. Mas é o seguinte, se você consegue entregar a parada, aí tende a funcionar. Porque é o seguinte, a fórmula de lançamento funciona com o jeito que as pessoas pensam. Escassez funciona para o digital? Ou dá um exemplo. Qual que é a diferença de aplicar a escassez no digital e no físico? E depois, como é que você vai entregar? É sempre escasso. Então, a escassez não tem preconceito. O produto escasso, ele vai tender a ser mais valorizado. As pessoas vão tender a desejar mais um produto escasso. Escassez não tem preconceito. Se o produto é digital. Hashtag escassez não tem preconceito. Ela não tem preconceito se o produto é digital. Se o produto é um ingresso para um evento ao vivo. Se o produto é uma edição limitada de um CD que é físico. Né? Se o produto é presencial, a escassez não tem preconceito. Então, as pessoas têm que começar a entender. Agora, quando ele me pergunta isso, por que ele me pergunta isso? Eu entendo ele. Porque ele não vê o quê? Exemplos. Agora, por que ele vê pouco exemplo de eu divulgando gente fazendo produto físico? Porque é muito mais difícil. E o cara do produto físico migra para o digital assim, ó. O cara entra na fórmula, vê um molequinho de 12 anos, não, 22 anos fazendo 1 milhão ou 6 em 7, alguma coisa, ele fala assim, esse moleque que não sabe o que é Gremlins, ele não sabe quem é Parreira, ele não sabe o que é essas coisas. Esse cara não sabe o que é Rock 7. Ixi, esse aí nem eu sei. Porra. Mas assim, o cara que não sabe essas paradas, ele não sabe o gol do branco, ele não sabe o que é Roberto Baggio. Ele nunca falou, é tetra! Ele nunca falou isso. Você já ouviu essa coisa? É tetra. Pô, ele nunca ouviu a musiquinha do Ayrton Senna ao vivo. Pam, pam, pam. Nunca viu, cara. Boa. Ele nunca viu uma corrida do Ayrton Senna. E aí faz 1 milhão na cara do cara. O que o cara vai pensar? Eu tenho que entrar nessa. Ele tá lá de bicicletinha e vê a Ferrari passando do lado, né? E quando ele vê a Ferrari, ele fala assim, eu que sou mais bobo sei fazer isso. Então, pela falta de pessoas dando exemplo, a pessoa pensa que não é possível. E eu vou te falar, ele vai tender a falar. Inclusive, o sol tá na minha cara de novo, né? Não sei quem pregou o negócio, mas eu acho que esqueceu um buraco lá, olha lá. Tem um sol na minha... Pô, galera, eu tô falando com o maior sol aqui, mas enfim. É possível fazer 6 em 7 com sol na cara? É possível. Mas... Érico, mais uma pergunta aqui. Não dá pra escapar do sol, peraí. Foi, saí do sol. Pergunta do Formato DM. O que é isso? Beleza, mas vamos lá. Tem uma loja de móveis rústicos física. Como posso migrar para o mercado digital? Passo o físico não está gerando lucro. Passo 1. Você precisa responder uma pergunta. Você quer fazer um 6 em 7 ou você só quer migrar para o mercado digital? São duas coisas diferentes. Porque é a mesma coisa do combate, né? O combate do karatê é um combate mais murros e chutes. O combate do taekwondo é um combate murros e chutes. O combate do jiu-jitsu é um combate no solo. O lutador de jiu-jitsu vai tentar trazer o oponente ao solo e no solo imobilizar. E por que eu tô falando isso? Você tem que escolher o tipo de combate que você quer aplicar. E a pergunta que eu me falo é, ele quer ir para o mundo digital ou quer fazer 6 em 7? Primeira pergunta, se ele quer só ir para o mundo digital, primeira coisa, ele tem que procurar um especialista em ir para o mundo digital. Esse não sou eu. Tá? Acontece de eu ser um especialista da minha técnica, usar o marketing digital, mas não sou eu.
Eu sou um cara de, vamos dizer, jiu-jitsu. Eu trago a pessoa para um negócio. Então, a primeira pergunta que ele tem que fazer: eu quero fazer um 6 em 7? Ele vai ter que se perguntar isso. Se a resposta é sim, ele vai continuar me escutando. Se a resposta for não, ele tem que procurar um especialista nisso. De ir para o mundo digital. Não sou eu. Não sou um cara. Agora, se a resposta é sim, fazer um 6 em 7, ele vai para o próximo passo. O próximo passo é ele entender que o produto da informação é mais escalável que o produto físico. Ele que tem loja de móveis rústicos deve entender claramente isso. Uhum. Ah, Érico, então ele tem que saber que ele vai lançar um produto de informação para aumentar a probabilidade de ele fazer um 6 em 7. Daí ele tem que fazer uma outra decisão. Eu sei alguma coisa, eu acredito que eu sei alguma coisa que o mundo quer saber também. De repente isso é óbvio para ele, ele sabe. Se ele não souber, ele vai procurar lançar uma outra pessoa que sabe. Dá para fazer 6 em 7 vendendo produto de um conhecimento de uma outra pessoa? Sim, dá. Anteontem eu entrevistei o Ladeirinha no podcast Faixa Preta, onde ele faz 10, não 2, não 1, não 3, não 4, não 7, mais de 10 milhões por ano vendendo o conhecimento de uma outra pessoa. Que no caso é quem? Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. E nesse podcast ele fala como é que ele fez. E a gente podia fazer um podcast só sobre isso. Mas é o caminho mais rápido. Eu acho que a venda de conhecimento é o caminho mais rápido para chegar lá. É o carro, é o avião, é o foguete. Agora, se ele não, Érico, eu quero continuar vendendo móvel rústico, aí se ele quiser que eu faça a bicicleta dele ir para o espaço, né, literalmente para o espaço, não dá, é difícil. De repente tem um engenheiro boladão que consegue, mas para ir para o espaço é preciso de um foguete. Então ele tem que fazer essas decisões. Recapitulando, primeira decisão, ele quer ir para o mundo digital, quer fazer um 6 em 7. Se ele quer ir para o mundo digital, se ele não quer fazer um 6 em 7, ele tem que parar de me escutar para começar a escutar as pessoas que levam ele onde ele quer chegar. 2, para ir o melhor veículo do 6 em 7 que eu conheço hoje, de acordo com o que eu sei agora, é um foguete. Para ir para o espaço é um foguete. O que é um foguete? Um produto de conhecimento. Conhecimento. É o melhor. Aí ele falou que ele quer fazer 6 em 7, então beleza, deixa eu te explicar como é que faz. E aí por aí vai. Como é que ele aprende isso passo a passo? Fórmula de lançamento. É o passo a passo para você ir do zero ao seu primeiro 6 em 7. Mesmo que você não saiba nada, nem ideia do que lançar. E você falou um pouco aí sobre próximos podcasts. Falando nisso, próximo podcast aí para você que é médico, advogado, terapeuta, que mais? Profissional liberal, dentista, nutricionista, coach. O próximo podcast é para você, cara. Vai ser só sobre profissional liberal. Lançamentos para serviços. Exatamente. E reforçando a hashtag escassez não tem preconceito. Foi uma boa hashtag aí de supetão, cara. Escassez não tem preconceito. Então, cara, se inscreva no podcast 6 em 7 no Deezer, Spotify, dê o joinha aqui, o like no YouTube. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Gui Cardoso. Um abraço, sou Érico Rocha. Até o próximo episódio.